Muito bom dia, salve galera bonita, galera fantástica, galera maravilhosa da Escola de Ensino Médio Dite Freitas, Escola Jovem de Tubarão, 22204. Uma turma espelho, uma turma incrível, uma turma fantástica, cuja líder é a grande Natália Beaupré. Saudações a quem tem coragem. Vamos falar dos holandeses no Brasil, parte 1. Um grande estudo que deve ser feito aqui para que nós compreendamos o que aconteceu na Holanda e, posteriormente, no Brasil. Nós já temos uma aula mentoria falando dos holandeses no Brasil, lembrando que os holandeses só invadiram o nosso território por um detalhe muito simples. Eles tiveram especificamente muito ódio, muita raiva na região dos Países Baixos, da Espanha. Mas o que a Espanha tem a ver com o Brasil? Nesse momento, a partir já dos anos de 1600 até 1650, tudo. Porque existiu no Brasil, na verdade, na Europa, a chamada União Ibérica. E o que seria a União Ibérica? A união de dois países da Península Ibérica, Portugal e Espanha. Lembrando que Dom Sebastião I, rei de Portugal, foi combater os mouros lá na região da África e ele nunca mais voltou. A galera estava esperando que o cara voltasse, tudo. Mas é óbvio que o cara morreu na guerra. Existia até um mito chamado de sebastianismo. Mas, como eu disse para vocês, Dom Sebastião não volta para Portugal. Logo o trono fica vago. E logo os espanhóis assumem também o trono português, já que eles têm grau de parentesco. A Holanda dominou o Brasil durante um bom período de tempo, sim, no Nordeste brasileiro. De 1624 a 1628, em Salvador, na Bahia, e até 1654, em Pernambuco. Para ser mais exato com vocês, dominou na região de Recife e Olinda. Mas o que eu quero falar para vocês hoje não é especificamente acerca da grande dominação holandesa no Brasil. Eu quero falar de um dos grandes conflitos que eventualmente envolveu diretamente a Holanda no nosso território. E foi especificamente a Batalha dos Guararapes. Muita gente na história não sabe ou pouco ouve falar da ideia da Batalha dos Guararapes. E um detalhe bem importante: Portugal, os colonos brasileiros contra a Holanda lutaram especificamente. Ela aconteceu basicamente entre 18 e 19 de abril de 1648 e em 19 de fevereiro de 1649. O local foi o Morro dos Guararapes, na capitania de Pernambuco. A vitória foi do Brasil, a vitória foi de Portugal e nós expulsamos os holandeses daqui. Com a expulsão dos holandeses, nós perdemos o monopólio do domínio da cana! Da cana-de-açúcar, que acabou sendo produzida em grande quantidade na região do Caribe. E a Holanda começou a dominar e controlar grandiosamente todo o açúcar no Brasil. Estão me ouvindo bem, galera? É isso aí, galera da 204. Agora eu saí da cadeira, então a gente vai conversar com profundidade. A Batalha dos Guararapes, como eu disse para vocês, ela foi um confronto militar. Ele ocorreu mais ou menos na ideia da Guerra da Restauração da Independência de Portugal em relação à Espanha. Ou seja, Portugal está expulsando os espanhóis lá do seu território. E nesse meio tempo, as tropas portuguesas começaram a recuperar os seus territórios ultramarinos. João, eu não sei o que é um território ultramarino. É um território de além-mar. O Brasil era um território de além-mar. Por quê? Portugal fica na Europa, Brasil, América, além-mar, ultramarino. Um detalhe: esses territórios que tinham sido ocupados pelos holandeses. Então,
nós vamos ver o quê? O Nordeste do Brasil ele foi ocupado pelos holandeses, porque a Holanda tinha raiva da Espanha. Beleza! Olha bem, a Holanda também tinha ocupado o litoral de Angola e do Timor-de-Leste, Angola na África. Tio João, eu não sei onde é que fica o Timor-de-Leste. Olha, gente, se eu disser para vocês, eu nunca fui lá, mas eu queria ir. É uma colônia portuguesa na Indonésia. É longe pra caramba. E olha bem, foi um brasileiro, o embaixador, o chanceler Sérgio de Mello, que conseguiu ajudar a independência do Timor-de-Leste. Mas isso é uma outra história. Lá para o Terceirão não é o momento agora. Um detalhe importante. A Batalha dos Guararapes ela foi travada em 2 confrontos, como eu já disse. Note bem, o primeiro foi mais ou menos entre 18 e 19 de abril de 1648, e o segundo foi em fevereiro de 1649, entre o exército holandês e as tropas portuguesas do Império Português, no Morro dos Guararapes, em Pernambuco. Beleza. Onde fica isso, João? Na cidade de Jaboatão dos Guararapes, atualmente, na região metropolitana de Recife. Ok? Agora, uma coisa interessante. A vitória de Portugal nos Montes Guararapes, a dupla vitória, a primeira batalha e a segunda batalha, ela é considerada o episódio decisivo da insurreição pernambucana, que pôs fim às invasões holandesas no Brasil e ao chamado Brasil holandês, ou, como dizia a galera lá da Holanda, a Nova Holanda. Então, oxê, bichinho, a gente não quer mais holandês aqui, não. A gente vai enviar esses cabras da peste lá para os Países Baixos, embaixo de alguma coisa, tia. Tia não, né? Tia do Rio Grande do Sul, então beleza. Mas o João sempre fala uma besteira na aula, então não levem a mal. Uau! Vamos que vamos, dele que dele. É isso aí. E lá, então, no final do século XVII, os holandeses abrem mão da terra Brasília e de todos os pontos de colonização holandesa que pertenciam a Portugal. Esse é um ponto chave. Um detalhe, houve uma assinatura, inclusive, de um documento que capitulava. Em 1654, veja que demorou tempo, de 49 a 54, lá no Recife, de onde partiram os últimos navios batavos em relação e direção à Europa. João, eu não entendi uma coisa. O que é um batavo? Batavo é um holandês de origem alemã. Batavo, holandês-alemão. João, e existe outro tipo de holandês? Claro que sim, o holandês francês. Agora, eu quero saber como é que se chama o holandês francês. Não avacalhem. O holandês francês ele se chama Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre não hei de ser. É o meu maior prazer zoar esse time, seja na terra, seja no ar. Perder, perder, perder. Uma vez Flamengo. Cri, cri, cri. Vocês notaram que ninguém fez nenhum comentário, nada disso? O pessoal parece que não gostou do meu comentário. Na verdade, eu acredito que esse vídeo não vai ter nem muitos views no YouTube, porque eu acabei de zoar o Flamengo. Ok? Tem algum flamenguista aqui na sala? Que bom, essa sala não tem flamenguistas. Todos. Ah, opa, não. O grandão aí pode bater em mim, eu tenho medo. Que é isso? Saúde e paz, sou flamenguista. Os holandeses franceses são chamados de flamengos e os holandeses alemães são chamados de batavos. O primeiro confronto, em 19 de abril de 1648, no qual as tropas de resistência elas lutaram contra os holandeses, elas eram formadas, em sua maioria, por portugueses nascidos no Brasil. Brasileiros brancos, negros, ameríndios, e também por militares portugueses nascidos na metrópole. E ela teve um objetivo comum, o de expulsar os invasores da Holanda. Ela teve um objetivo comum de expulsar os invasores da Holanda, apesar desse confronto ter sido em defesa do Império Português. E um detalhe, o Brasil fazia parte, logo, essa data simbolicamente é adotada como o marco oficial
do Exército Brasileiro. Por isso que o Dia do Índio, 19 de abril, também é o Dia do Exército, porque o Brasil ele lutou ao lado de Portugal para expulsar os seus inimigos. Dia do Exército, 19 de abril. O primeiro confronto, então, gente, eu quero que lembrem aqui, que é bem importante, que foi travado entre Holanda e também os defensores do Império, ele marca uma lógica interessante. Os holandeses eles planejavam reconquistar o porto de Nazaré, que mais ou menos fica no Cabo de Santo Agostinho. Ele era fundamental para o abastecimento de todas as suas munições e equipamentos, mais ou menos isso. Teve um cara, o nome dele era Sigismund Schop, ele foi o comandante holandês e ele sabia da importância estratégica desse povoado, onde tinha muita farinha de mandioca para abastecer também os soldados. O povoado era a região de Muribeca. E um detalhe, eles conseguiram conquistar? Pois bem, generais como Fernandes Vieira e Vidal Negreiros, sabendo dos planos da invasão, eles impediram a ação no Morro dos Guararapes. Eles impediram essa ação, por onde os holandeses vindo do Recife tinham que passar para chegar até Muribeca. Esse primeiro confronto, ele terminou com a vitória de Portugal, apesar do efetivo não ter mais do que 2.200 homens contra mais ou menos 7.500 da Holanda. 2.000 pessoas contra 7.000. Imagina, a lógica seria que os 7.000 ganhassem, mas Portugal e o Brasil ganharam. O saldo foi mais de 1.200 holandeses mortos. Lembrem isso, 180 oficiais e o resto soldados. E no Brasil, o lado português, só 84 pessoas. Aí sim a gente tem a ideia de dizer que verdadeiramente o exército surge aí. A gente tem a ideia de dizer que verdadeiramente houve uma grande organização militar. Já em 1649, lá pelo dia 19 de fevereiro, no mesmo Morro dos Guararapes, quase um ano depois, teve o segundo confronto, que também foi vencido por Portugal. E o que aconteceu ali? O episódio decisivo foi a Guerra da Restauração, quando Portugal volta a ser Portugal e Espanha volta para o lugarzinho dela. Olhem uma coisa importante. Olhem uma coisa importante, que é bem interessante que seja dita. Em 1654, os holandeses capitulam e vazam. Esse é um detalhe. Agora, uma coisa que eu quero que vocês aqui compreendam, e é muito importante. Houveram perdas de Portugal, sim. Houveram perdas da Holanda, sim. Uma coisa é certa. Eu quero que vocês todos aqui compreendam o que realmente aconteceu. Houveram mortes de grandes pessoas importantes de Portugal. Houveram perdas também grandiosas para o Brasil e para Portugal, como, por exemplo, a perda do monopólio do cultivo da cana-de-açúcar. Tudo isso aconteceu. Tudo isso aconteceu. E a Batalha dos Guararapes, ela verdadeiramente não só dá origem ao Exército Brasileiro, mas dá origem a um novo Brasil, um Brasil com exército, um Brasil com identidade, um Brasil onde nós temos o branco que se mistura com o negro e gera o mulato, um Brasil que tem o branco e se mistura com o índio e gera o caboclo ou mameluco, ou onde o negro se mistura com o índio e nós geramos o cafuso. Hoje nós somos o Brasil. O Brasil é a mistura de todas as cores, de todas as etnias. O Brasil, verdadeiramente, ele é um dos lugares mais incríveis que se tem para viver no planeta. Apesar de todos os problemas, eu quero que vocês lembrem de uma coisa muito importante, muito clara. Nós vivemos em um país abençoado e maravilhoso. Tirando toda a brincadeira e o jogo de cena, apesar de todos os problemas que nós atravessamos, nós temos uma história incrível, inimaginável. Uma história surpreendente. Eu tenho orgulho de dizer para vocês que nós somos brasileiros e que nós vivemos no melhor país do mundo. Muita gente vai discordar quando a raiva bate, quando o ódio bate, quando situações em que a gente vive e não consegue verdadeiramente superar, batem na gente. Mas a gente sabe
que a gente vive num país maravilhoso e deve valorizar isso todo o santo dia. Nós estivemos hoje, nesta aula mentoria, falando da Batalha dos Guararapes, com a turma da 204 da Escola Jovem de Tubarão, e eu queria dizer ao término desta aula um detalhe muito importante. Eu quero saudar aqui os alunos da 201, da 202, da 203, da 205, da 206, da 207, da 208 e a 204, obviamente, da EJ de Tubarão. E, ao mesmo tempo, eu quero também saudar os meus alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Evolução de São Ludgero. Eu quero a todos um excelente dia, fiquem com Deus, muito sucesso a vocês. E essa aula, ela foi feita para a gente lembrar que devemos ter orgulho de ser, acima de tudo, brasileiros. Muito, muito obrigado.